Vocês, estamos aí já no mais um sermão, um dia, né? Nessa nova modalidade, vamos nos adaptando. Abra sua Bíblia aí em Mateus capítulo 5, verso 13, e nós vamos então ler o verso 13, o sal da terra. Vós sois o sal da terra, ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurará o sabor? Para nada mais serve, senão para ser lançado fora e ser pisado pelos homens. O sal sempre foi um artigo muito precioso na humanidade. O que nós chamamos de sal de cozinha hoje, nada mais é do que o cloreto de sódio, né? O corpo de um adulto, para vocês terem uma ideia, ele tem aproximadamente 250 gramas de sal. E a gente fica com sintoma de falta de sal também. Quando a gente está com vontade de comer doce, vem aquela vontade louca, né? Do doce, mas o sal, como é que você sente vontade de comer sal? Na verdade, você sente dor de cabeça, você sente náusea, fraqueza, isso é falta de sal no corpo, né? O sal sempre foi motivo de muita disputa no mundo. Os chineses já disputavam o sal, eles obtinham o sal por meio de uma espécie de fervura da água do mar, e aquele que restava ali era o sal, né? Os romanos, eles tinham um lema que era o sal para todos, né? Palavras como soldo, salário, salada, ele vem aí por conta da importância do sal. Pra vocês terem uma ideia, os chineses, eles só conseguiram construir a muralha da China por conta do sal. O salário era pago dessa forma, né? Platão chamava o sal de uma graça especial dos deuses, e os judeus era o símbolo da aliança eterna para com o homem, né? Algumas religiões na Europa já era apto colocar o sal na língua dos recém-nascidos. Muitas cidades romanas, elas se fundaram, elas se criaram bem perto de jazidas de sal. O caso delas é a Veneza, né? Uma cidade lá na Alemanha chamada Salzburgo. A Salt Lake City é a capital de Utah, né? Então o sal, ele sempre teve aí no nosso meio, no nosso mundo. E a Bíblia também fala sobre o sal. Esse texto maravilhoso da palavra de Deus, a gente tem que sempre ler a Bíblia, né? Vós sois o sal da terra. O sal da terra versus o salário do pecado. O salário do pecado e o sal da terra. Tem um autor desconhecido que ele diz o seguinte: o salário do pecado não é pago de uma vez só, mas aos poucos. A cada dia, com frustrações que a vida nos impõe, uma deixa de dar o sabor devido à vida de outras pessoas. Como que a gente pode se livrar do salário do pecado? O livro, a revista Review and Herald, de 21 de novembro de 1893, diz o seguinte: Satanás luta pelas almas dos homens e lança sombra infernal sobre eles através do caminho. Não quer que tenham uma visão da honra futura, das glórias eternais reservadas para os que habitarão no céu, ou que desfrutarão a experiência de construir um antegozo da felicidade do céu. O mais humilde discípulo de Cristo se torna um habitante do céu, herdeiro de Deus, de uma herança incorruptível. Todos escolham o dom celestial. Tornem-se herdeiro de Deus, não escolhais o mundo, mas escolhai a herança superior. Por amor a Cristo, moldai o objetivo da vossa educação pelos incentivos de um mundo melhor. Mas o que o mundo diz a respeito de nós? O iluminismo diz que você, como um indivíduo, você é possível. Seu ponto de vista é o que vale, a liberdade dos seus pensamentos é o que vale, o corpo é objeto de desejo, não há regras para a sua vida. Mas Jesus Cristo, no Sermão da Montanha, que é esse compêndio do capítulo 5, e aqui é a constituição do reino de Deus. Se você pegar do capítulo 5, do verso 1, 2, 3, você vai ver primeiro as bem-aventuranças, bem-aventurados os mansos que choram, depois o sal da terra, depois a luz do mundo. Jesus não veio revogar a lei. Aquele, pois, que violar algum desses mandamentos, posto que dos menores assim ensinando pelos homens, será considerado mínimo
no reino de Deus, né? Na verdade, o Sermão da Montanha, onde está inserida essa orientação, é o manual de sobrevivência do crente. É o próprio caráter de Cristo em explicação diante de todos, né? Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criatura. 2 Coríntios, capítulo 5, versos 17 a 21. As coisas antigas passaram, eis que faço nova todas as coisas. Você sabe uma característica interessante do sal é a seguinte: o sal, como nós adventistas, somos poucos, né? Nós não somos muitos. O sal também é pouco. Quando você coloca um pouquinho naquela estrutura de massa grande, ele leveda, e mesmo sendo pouco, ele dá o sabor à massa. Assim deve ser o crente no tempo que nós vivemos. Ele deve ser um crente que faz a diferença onde ele está. Não importa se a igreja está fechada, se a igreja está aberta, se ele tem emprego, se ele tem dinheiro, se ele não tem dinheiro, se ele mora num palácio, se ele mora numa casa pequena, ele precisa ser uma luz para esse mundo. Muitas vezes o problema é que nós colocamos para dentro de nós o sal que não é um sal consagrado a Deus, o sal puro, mas é o sal batizado, é o sal modificado, é o sal adulterado. E existem exemplos para isso, né? Sazon, caldo quinor, quem não lembra do caldo quinor? Cominho, eu não gosto de cominho. E aginomoto na pipoca, né? Às vezes, tal, mas faz mal, né? Temperinho baiano, quem não pensa no temperinho baiano, né? Esse nada mais numa ilustração espiritual é do que a adulteração do sal. Porque o verdadeiro sal é aquele que dá sabor. Esse não, esse engana, ele é uma falsidade, falsificações. Esses não passam de sabores vazios desse mundo, né? A palavra de Deus diz o seguinte: vós sois o sal da terra. É uma clara advertência. Cuidado para não perder o sabor. Nós não podemos perder o sabor. Nós não podemos desanimar. Nós não podemos nos entregar às situações momentâneas desse mundo. Qual é a sua identidade como sal? No que você se difere das massas que estão aí? Você sabe que uma das mais alarmantes constatações é de que um crente, ele tem muito que ver com as pessoas da secularidade, né? Com raras e honrosas exceções. Conta até uma história de uma pessoa que ela foi pegar ali um fast food numa cidade dos Estados Unidos, e por ocasião ali daquela situação a mulher devolveu um troco errado para ele, e ele foi com a sua companheira fazer um piquenique. Quando chegaram lá, eles encontraram aquela montante de dinheiro, equivalente a um salário mínimo, foram tentar devolver, a menina ficou tão inusitada, chamou o gerente ficou inusitado, chamou o repórter e falou: nós vamos fazer uma matéria com você. No que ele disse assim: por favor, não fale, ela não é a minha esposa, ela é a minha amante. Lampejos de fidelidade, lampejos de sabor. Nós precisamos do verdadeiro sal. O verdadeiro sal, considere a linguagem de Cristo, é o verdadeiro sal que dá o sabor, é o verdadeiro sal que preserva, que traz a cura, que derrete o gelo, e ele ainda é o sal que dá sede, mas a sede da água da vida. Apocalipse 22:17 fala que aqueles que querem da água da vida devem ir a Cristo e ele então os dará. Jesus adverte: aquele que perde o sal também perde a salvação. A salvação, ela está ligada à atitude de ser o sal na terra. A salvação, ela está ligada em ser alguém diferente nessa terra. E para ser diferente, nós precisamos agir de maneira diferente. Como nós podemos agir de maneira diferente? Nós precisamos vestir a roupa do Senhor Jesus. Lançar fora esse tipo de roupa, a roupa mundana, as nossas experiências, as nossas capacidades, as nossas ideias, o nosso intelecto, e viver de acordo com o intelecto da palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, meus amigos e meus irmãos. Se nós não tivermos de acordo com a Bíblia, nada nos presta. Deus, ele quer nos honrar. E você sabe, eu fui comportor evangelista, alguns sabem disso, há algum tempo. 5 anos da minha vida, foi uma experiência tão honrosa e maravilhosa. E quando nós somos sal, o livro Comportor Evangelista, ele diz assim: qual não há de ser a gratidão das almas?
que nos encontrarem nas cortes celestiais, ao compreenderem o interesse cheio de simpatia, amor manifesto em sua salvação. Todo louvor, honra e glória serão dados a Deus e ao Cordeiro pela nossa redenção. Mas não diminuirá a glória de Deus em exprimir o reconhecimento como instrumentos por ele empregados na salvação de almas prestes a perecer. Ainda continua o texto ainda diz ainda mais. Ele diz assim: os remidos hão de encontrar e reconhecer aqueles cuja atenção encaminhada ao excelso Salvador. Que ditosas conversas hão deles de ter com essas almas. Eu era pecador, dir-se-lhe-á, sem Deus, sem esperança no mundo, e tu aproximaste de mim, atraíste a minha atenção para o precioso Salvador como minha única esperança. Que regozijo há de haver quando esses remidos se encontrarem com os que se preocuparam em seu favor e os saudarem. Cabe a nós hoje fazer nessa semana a parte que Cristo nos pede a fazer. Ser o sal, ser a luz, ser uma bênção onde quer que nós passemos. Deus abençoe a você, tenha uma excelente semana, em nome do Senhor Jesus.